Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família. Nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, não é mesmo? Um momento tão atípico. Mas enfim, não podemos esquecer da nossa fé, né? Espero que vocês estejam sendo obedientes aos pais, ao Papai do Céu, né? Será que vocês estão orando? Será que vocês estão lendo a Bíblia? E as historinhas, será que vocês estão acompanhando? Hein? Lembrando que devemos sempre orar, né? Pedir para o Papai do Céu nos abençoar nossa família, né? E abençoar todos nós que estamos passando por esse momento difícil. Não podemos sair brincar com os amigos, esquecer do quê? De lavar as mãos, não podemos esquecer de usar as máscaras e se sair de casa, somente para os lugares essenciais, não é mesmo? Não devemos sair, né, à toa, tá bom? Hoje nós vamos aprender com uma mulher chamada Ruth. Tem um livro lá na Bíblia, no Antigo Testamento, uma mulher que teve muita fé, né, uma mulher muito obediente e principalmente que obedeceu ao Senhor, obedeceu a sua sogra, que era da família. E também passou por esse momento difícil. Então vamos aprender um pouquinho com Ruth, a história de Ruth e Noemi. Vamos lá? E teve um final bem feliz. Um grande beijo para vocês, um abraço e que Deus todos nos abençoe nesse momento difícil, tá bom? Logo mais estaremos juntinhos. Um abraço, fiquem com Deus. Há muito tempo atrás, havia uma família que vivia em Belém da Judéia. Elimeleque e sua esposa Noemi tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Então, um dia, houve uma grande fome na terra em que eles viviam, e eles decidiram ir embora para encontrar comida. Eles viajaram para a terra vizinha de Moabe, e lá se estabeleceram. O povo moabita não adoravam ao Deus vivo, mas tinham os seus próprios ídolos. Algum tempo depois, o marido de Noemi, Elimeleque, morreu. Os dois filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Uma era Ruth e a outra se chamava Orfa. Infelizmente, depois de 10 anos, a tragédia aconteceu novamente, e Malom e Quilion morreram. A Bíblia não conta o que aconteceu com eles, apenas nos diz que eles morreram. Foi muito triste, porque deixou 3 viúvas, Noemi e suas 2 jovens moabitas, Ruth e Orfa. Um dia, Noemi ouviu que o Senhor havia provido comida para o seu povo em Belém. Então, ela decidiu voltar. E então, elas recolheram seus pertences para voltar para sua terra. Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que tiveram pelos seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança e lhes dê um novo marido. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Não, você deve voltar para casa, insistiu Noemi. Vocês podem se casar novamente. Então, choraram mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth apegou-se firmemente com Noemi. Olhe, cunhada, volte para o seu povo, para os seus deuses, disse Noemi a Ruth. Você deve fazer o mesmo, Ruth. Não me peça para deixar você, respondeu Ruth. Onde você for, eu irei, e aonde você viver, ali viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você for morrer, eu vou morrer também. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a ficar com ela, e não insistiu mais, e ambas começaram sua viagem para Belém. Eles chegaram em Belém exatamente quando a colheita da cevada estava começando. Sua chegada causou grande surpresa. A dor e o sofrimento de Noemi mudaram tanto sua aparência que muitos não a reconheceram.
Pode ser Noemi? Perguntaram outras. Não me chame de Noemi, disse ela. Chame de Mara, o que significa amargo, porque Deus tomou minha vida amarga. Fui embora com meu marido e meus filhos, mas o Senhor me trouxe de volta sem eles. Depois que Noemi e Ruth chegaram a Belém, precisavam de comida. Então Ruth disse a Noemi: deixe-me ir aos campos de cevada para colher o grão e as espigas restantes. Os pobres podiam colher os grãos que as ceifeiras deixavam cair. Então, vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth encontrou nos campos, pertencente a Boaz, que era um parente mais próximo do seu marido morto, Elimeleque. Mais tarde, Boaz chegou e cumprimentou os colhedores, como sempre faziam. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz notou imediatamente Ruth coletando grãos com os pobres. Quem é essa moça? Ele perguntou ao homem encarregado da colheita. Ela é moabita, que voltou com Noemi. Ele respondeu: ela pediu permissão para pegar os grãos e está trabalhando muito duro. Então Boaz foi falar com Ruth. Quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás delas. Avisei aos homens para não lhe tratarem mal, e quando tiverem sede, sirva-se, e quando quiser água, pegue no poço. Ruth se curvou diante de Boaz, porque você está me tratando com tanta bondade, uma estrangeira. Ela perguntou. Boaz respondeu: eu sei tudo quanto que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu. Ouvi falar muito bem de você. Ela respondeu: espere que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou muito suas palavras, gentis, embora eu não seja sua serva. Na hora da refeição, Boaz disse: vem cá, sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento, o qual também levou para sua sogra Noemi. Depois ela separou o grão do joio e recolheu quase um cesto cheio de cevada, o que equivale a quase 15 quilos. Ela também trouxe para Noemi a comida que sobrou da refeição que teve com Boaz e os colhedores. Onde você colheu tanto cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem ajudou. Então, Noemi explicou que aquele que tinha ajudado era Boaz, o marido mais próximo de seu marido, Elimeleque. E Ruth acrescentou: Boaz disse que deve voltar a trabalhar com os seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la, porque você é moabita. Assim, Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz e recolheu espigas com elas até o final da colheita. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Depois que Ruth trabalhou no campo de Boaz por muitos meses, ajudando sua sogra, um dia Noemi lhe disse: minha filha, é hora de eu encontrar um lugar seguro e feliz para você. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente mais próximo. Hoje à noite, ele estará na eira, onde debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista-se da sua melhor roupa. Depois, vá até lá. Não deixe que Boaz a veja, enquanto ele tiver terminado de comer e beber. Antes, repare bem o lugar onde ele vá, e não deixe que ele a veja. Farei tudo como você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Caminhou até Boaz e deitou-lhe aos seus pés, sem que ele visse. Agora, depois de todo o trabalho duro, quando Boaz terminou de comer e beber, foi deitar-se perto
do monte de grãos. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e de repente ele se virou e ficou admirado de encontrar aquela mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: quem é você? Sou sua serva, Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa para mim, pois o Senhor é meu resgatador da minha família. Pois Boaz era parente mais próximo do marido de Noemi, Elimeleque. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes. Pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada. Farei o que me pediu. Pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há um outro homem que é parente mais próximo que eu ainda. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Então Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ela havia mencionado. Boaz exclamou: vem cá e sente-se aqui, amigo. Quero conversar com você. O homem foi-se e sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com ele. Em seguida, disse: sou o resgatador da família. Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade do nosso parente. Pensei que devia falar com você. E esse respeito, porque você a resgate e que tem interesse. Se quer a propriedade, compra-na. Presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse, diga-me logo, porque depois de você sou eu, o resgatador, aquele que deve casar com Ruth e resgatar a família de Elimeleque. E depois de pensar, ele respondeu: isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Boaz estava muito contente, e naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate à troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transição. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre a você a propriedade. Pois naquela época existia a lei do levirato, que dava direito ao parente mais próximo casar com a viúva, para que não deixasse morrer, para não deixar o sobrenome da família desaparecer. Então esse era o costume da família, que se chamava a lei do levirato. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e juntos com a propriedade tomei por esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Vocês hoje são testemunha disso. Então Boaz, resgatando a família de Noemi, casou-se com Ruth, e o Senhor os abençoou. Então Boaz tomou Ruth por esposa e casou-se com ela. E o Senhor os abençoou com um filho, o qual chamaram de Obed. Obed, que foi pai de Jessé, cujo filho mais novo, Davi, o que se tornou rei de Israel. Assim, Ruth desempenhou um papel muito importante na história da Bíblia, porque Maria, a mãe de Jesus, era descendente do rei Davi. Então, crianças, gostaram da história de hoje? Que legal, né? Como é bom conhecer a história de Ruth, a história de Noemi e essa história de fé e obediência, né? Que nós possamos, assim também como Ruth, aprender com as dificuldades, né? E sempre buscar o Senhor
Ruth não voltou para os seus deuses e nem para o seu povo, e sim ficou com Noemi na terra dela e também com o seu Deus. Que possamos aprender com ela, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.